Hoje eu vou falar sobre a cirurgia de rejuvenescimento facial. Existem vários nomes para se referir a essa cirurgia, como facelift, ritidoplastia, ritidectomia, lifting de face, lifting facial, lifting do rosto. Enfim, seja qual for o nome empregado, existem duas coisas que a gente precisa entender inicialmente sobre essa cirurgia. Primeira coisa, nós não podemos dar uma garantia da quantidade de anos que a paciente irá rejuvenescer. Algumas pacientes chegam ao consultório justamente com essa pergunta: doutor, eu vou rejuvenescer quantos anos com facelift? 15, 20, 30? Eu sempre respondo que não posso dar uma garantia de número exato de anos rejuvenescidos. Caso contrário, corre um sério risco da paciente mostrar alguma foto de quando tinha 25 anos de idade, por exemplo, e querer voltar até aquela mesma aparência. O que eu posso garantir é que eu irei usar todos os recursos dentro da técnica cirúrgica segura para reverter, pelo menos em parte, as alterações anatômicas decorrentes do avançar da idade. O segundo ponto importante a ser dito inicialmente aqui, para você interessada ou interessado no facelift, é o seguinte: o seu rosto não será substituído por outro. Em outras palavras, você terá a mesma fisionomia, exceto pelo fato de que irá adquirir um aspecto mais rejuvenescido. E aqui vale a pena reforçar também que essa não é uma cirurgia embelezadora, e sim uma cirurgia rejuvenescedora. Eu quero aproveitar para falar sobre um tema bem complexo, que é a beleza. O que é o belo e o que é o não belo? Definir a beleza é algo muito difícil até para nós cirurgiões plásticos. Claro que nós conhecemos certas proporções do rosto que podem ditar aquilo que se considera, teoricamente, como padrões de beleza e que podem nos guiar para produzir um resultado mais bonito possível. Isso é algo até bem estudado. Porém, tudo isso passa muitas vezes por questões subjetivas, e a beleza tem as suas variações individuais, étnicas e culturais. Temos conhecimento, por exemplo, de modelos de passarela internacionais que possuem um nariz mais pronunciado e que poderiam, inclusive, ser candidatas a uma rinoplastia. Mas essa característica é o próprio charme da modelo, servindo como uma marca registrada, de modo que ela mesma nem ousa pensar numa rinoplastia. E aqui eu deixo uma reflexão pessoal minha acerca da beleza. Eu vou relacionar a beleza também ao estado de espírito. Uma pessoa pode exibir proporções perfeitas e impecáveis em seu rosto, porém, se essa mesma pessoa carregar ódio, rancor, ou se essa pessoa ultrapassa os limites saudáveis da vaidade, ou se ela tem o hábito de julgar desenfreadamente a tudo e a todos, ou se ela tiver um ego muito inflado, achando que o mundo gira em torno dela, por mais que o seu rosto seja irretocável pela visão objetiva do que se considera belo, ela irá notoriamente transparecer essas marcas registradas na alma e passa então a ser uma pessoa feia. Conseguem perceber isso? Por outro lado, existem também aquelas pessoas que, num primeiro olhar, não são um exemplo máximo de beleza pela visão objetiva daquilo que se pode considerar esteticamente perfeito. Mas muitas vezes são pessoas que transcendem a beleza num gesto de simpatia, amor, empatia, simplicidade, solidariedade e tudo mais que possa emanar da alma e lhe conferem uma aura especial. Por isso, essa será, sem dúvida, uma pessoa bela. Conseguiram perceber como a beleza nem sempre é tão facilmente definida? Sem contar que o que é belo para uns pode não ser para outros, seja na música, nas artes, na arquitetura ou no aspecto do rosto de alguém. Uns percebem de uma maneira, outros percebem de outra, completamente diferente, e por isso a beleza é tão subjetiva. Bom, depois de eu ir longe a respeito de alguns conceitos sobre a beleza, vamos voltar para o tema principal do vídeo, que é a jovialidade e principalmente o rejuvenescimento facial. Para começar, eu vou abrir um adendo sobre o aspecto mais abrangente a respeito do benefício gerado para o paciente que passa pela cirurgia de lifting facial. Nós, cirurgiões plásticos, não temos nenhuma pretensão de passar por cima de uma ordem natural das coisas quando tratamos do envelhecimento, ou de tentar enganar os efeitos do tempo como se fosse algo considerado simplesmente fake, sem sentido, proibido, supérfluo ou sem um propósito maior. Eu já ouvi críticas de alguns que dizem assim: Deus nos fez assim e o envelhecimento é algo que o ser humano precisa aceitar, pois é natural e não podemos ir contra aquilo que faz parte da nossa jornada. E eu respondo da seguinte forma a essa teoria:
Se Deus criou o ser humano como ele é, com as suas características inerentes a cada idade, da pele viçosa de um bebê até as rugas da velhice, que é a evolução esperada no decorrer da vida de um ser humano, Deus também concedeu ao homem a capacidade de estudar maneiras para que ele possa se sentir melhor consigo mesmo com o avançar da idade. O conhecimento técnico e científico também é natural do ser humano. E digo mais, a medicina vem avançando no sentido de aumentar a expectativa de vida do ser humano e de também favorecer uma melhor qualidade de vida no avanço da idade. E eu sou super a favor disso. Essa longevidade que vem sendo conquistada por quem se cuida de verdade faz com que pessoas acima de 60 anos se sintam com grande disposição. E o aspecto que elas enxergam ao se olharem no espelho, muitas vezes não condiz com a maneira como elas se sentem. Portanto, a busca pelo facelift é uma forma do paciente buscar, no fundo, um aspecto que esteja compatível com a maneira como ele se sente por dentro. Bom, depois dessa introdução, eu vou me aprofundar agora mais sobre a cirurgia em si, as técnicas e quais benefícios nós conseguimos obter. A gente não pode abordar esse tema sem falar sobre o processo de envelhecimento da face. Com o avanço da idade, a perda de sustentação da pele e dos tecidos profundos leva à flacidez, que pode ser notada facilmente por rugas, perda de volume em algumas áreas, como a maçã do rosto, e a perda de definição do contorno da mandíbula, por exemplo. Um aspecto de pele solta no pescoço também é algo que incomoda muito os pacientes que buscam pelo lifting facial. As estruturas da face literalmente descem para uma posição mais baixa durante o envelhecimento. Além do mais, dentre as características do envelhecimento facial, pode também ser facilmente notado em indivíduos de mais idade um aprofundamento de sulcos como nasogeniano, lábio mentoniano e nasojugal. O sulco nasogeniano é conhecido popularmente como bigode chinês, o lábio mentoniano como linha de marionete e o nasojugal são as olheiras. A perda do turgor e da textura da pele, devido também a uma menor hidratação e menor elasticidade, são bem perceptíveis em pacientes com mais idade. Hoje em dia, em que se fala muito a respeito da harmonização facial, esses procedimentos pouco invasivos, que se baseiam em grande parte na injeção de substâncias de preenchimento, como ácido hialurônico, eu acho crucial abordarmos a flacidez facial como ponto-chave no processo de envelhecimento. Digo isso até para evitarmos o uso desenfreado de ácido hialurônico e outras substâncias sintéticas. Hoje, nós vemos muitos profissionais, principalmente aqueles que não são cirurgiões plásticos e que não dispõem de condições técnicas de oferecer o facelift, tentando segurar o tratamento apenas por meio de preenchimentos do rosto, mesmo quando já teria indicação de uma cirurgia. O resultado disso pode ser desastroso. Vamos deixar claro que existem sim indicações precisas para o uso de ácido hialurônico ou de bioestimuladores, mas quando a flacidez do rosto já é algo inexorável, não vai mais adiantar a tentativa de reverter os estigmas do envelhecimento apenas com procedimentos não invasivos. Eu vejo muito por aí mulheres em que a gente consegue perceber claramente nódulos visíveis no rosto decorrentes de preenchimentos abusivos com ácido hialurônico que passam do limite do bom senso, pois essas mulheres já seriam candidatas a um lifting facial. Tamanha é a flacidez apresentada por elas, mas os profissionais que cuidam delas insistem em não indicar a cirurgia e também não encaminhar para o cirurgião plástico. Quero novamente aqui reforçar que os preenchimentos na face têm sim suas indicações, sejam isoladamente ou até mesmo como complemento ao resultado do lifting. E isso eu vou abordar logo mais. Eu apenas discordo do uso indiscriminado das técnicas que se dizem não invasivas quando já há indicação de cirurgia. No momento em que eu gravo esse vídeo, algumas tecnologias também vieram sendo agregadas ao arsenal terapêutico no combate ao envelhecimento. Dentre os que têm sido muito comentados, temos o ultrassom microfocado, que pode sim ajudar um pouco e de forma transitória nos casos leves de flacidez, mas estará muito longe de ser capaz de proporcionar um rejuvenescimento expressivo e duradouro que esteja à altura do que conseguimos obter com uma cirurgia. Abrindo um adendo para falar a respeito dos fios de sustentação, que também nós vemos muito por aí, eu, Dr. André Ahmed, não sou adepto dessas técnicas que se utilizam de fios, por definitivamente eu não acreditar nos seus benefícios a médio e a longo prazo, baseado em inúmeros casos que eu já observei. E digo mais, essas manipulações no rosto, por menor que possam parecer, além de terem resultados muito pobres, podem provocar uma fibrose que irá dificultar uma futura cirurgia.
Mas eu deixo claro que essa é uma visão pessoal minha. Portanto, quando o assunto é rejuvenescimento facial, eu vejo o lifting como o grande protagonista, que poderá proporcionar à paciente aquilo que ela busca verdadeiramente. Aqui eu pretendo compartilhar com você algumas visões que o cirurgião plástico tem acerca da análise do envelhecimento facial e, assim, de que maneira nós conseguimos traçar um planejamento individualizado para cada paciente que nos procura para realizar o facelift. Para início de conversa, vamos observar a face como 3 terços: terço superior, médio e terço inferior. Identificamos facilmente alterações próprias do envelhecimento em cada um dos 3 terços. O terço superior compreende principalmente a queda do supercílio, alterações nas pálpebras e rugas perioculares. No terço médio, podemos encontrar a queda da região malar, que é a maçã do rosto, que com a idade também sofre importante perda de volume. Ainda no terço médio, como estigma do envelhecimento, encontramos um sulco nasogeniano mais profundo. O sulco nasogeniano, popularmente conhecido como bigode chinês, também estará marcado num rosto mais envelhecido. No terço inferior, observamos perda do volume dos lábios, alterações no canto da boca, rugas ao redor da boca, perda de definição no contorno da mandíbula e assim como a flacidez na região cervical, onde há aquele aspecto de pele solta no pescoço, que muitos conhecem como papada. Claro que o objetivo aqui não é dar uma aula de anatomia com todos os detalhes envolvidos nesse assunto, mas vou expor alguns detalhes interessantes para que o público leigo possa entender um pouco mais sobre a anatomia da face. Logo num plano mais profundo em relação à pele, nós temos gordura. E essa gordura não está distribuída de maneira homogênea por todo o rosto. Essa gordura está dividida em compartimentos. Esses compartimentos de gordura, ou também conhecidos como coxins de gordura, já foram minuciosamente descritos por grandes anatomistas estudiosos da face. E aqui vale uma observação. Durante o envelhecimento, parte dessa gordura contida nesses compartimentos vai se atrofiando. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que falo justamente do enxerto de gordura na face, que é uma estratégia interessante para alguns casos específicos, como forma de repor esse volume perdido com a idade. Essa utilização de gordura retirada de outras partes do corpo para repor volume em setores específicos da face pode ser feita isoladamente ou associada ao próprio lifting. E vamos deixar claro que a lipoenxertia da face faz parte exclusivamente do arsenal terapêutico dominado pelo cirurgião plástico, e não por outras especialidades, e muito menos por dentistas, biomédicos e outros profissionais da saúde que não sejam médicos. Voltando a falar da análise anatômica da face, encontraremos ainda num plano mais profundo o que chamamos de sistema músculo-aponeurótico superficial. Para nos referirmos a essa estrutura, utilizamos a sigla SMAS. O SMAS é uma membrana que recobre os músculos faciais. E essa estrutura será o ponto-chave na estratégia cirúrgica do rejuvenescimento facial. Vou falar disso daqui a pouco. Na região do pescoço, temos o músculo platisma, que tem como característica ser um músculo plano e amplo, tendo uma íntima relação com a pele. A importância desse músculo no estudo do envelhecimento é nítida quando observamos as bandas platismais marcando a pele do paciente senil. E isso também terá implicação na técnica cirúrgica empregada. Além da pele, gordura, SMAS e musculatura da face, nós também encontramos uma rica anatomia com muitos detalhes, incluindo uma complexa rede de vasos, nervos, glândulas e ossos. Inicialmente, após todo o planejamento, marcação da face, antisepsia, colocação dos campos estéreis com a paciente sob anestesia geral, começamos a cirurgia com a injeção de uma solução contendo soro fisiológico, anestésicos locais e adrenalina diluída. Isso faz com que haja uma diminuição do calibre dos vasos sanguíneos com menor chance de sangramento. A incisão inicial do facelift ocorre na região temporal, descendo logo à frente da orelha e dando a volta na região posterior à orelha até o couro cabeludo. Fazemos um descolamento da pele por uma área que for necessária para se obter o resultado desejado. Aqui vale dizer que não adianta fazermos um descolamento muito pequeno,
mas também devemos respeitar áreas de segurança para evitarmos riscos desnecessários. Portanto, esse descolamento tem limites. Durante o descolamento, o controle rigoroso do sangramento deve ser implementado para se evitar problemas após a cirurgia. Um passo importante dentro dessa técnica é a aplicatura do sistema músculo-aponeurótico superficial, o SMAS, que eu mencionei anteriormente. Aplicatura significa dar pontos para deixar a estrutura mais firme, reposicionando-a no sentido de tracioná-la para cima. Então isso é muito importante, tratar principalmente o plano profundo da face e não apenas a pele. É a aplicatura do SMAS que vai ditar a quantidade de pele que será retirada. Primeiro, se faz a aplicatura do SMAS e depois calculamos a quantidade de pele a ser removida. Por isso, não vemos mais aqueles resultados de lifting com a pele super repuxada. Afinal, não desejamos que a paciente carregue um estigma de face operada. Buscamos um resultado absolutamente natural. Não queremos que as pessoas percebam que a paciente foi operada. Por isso, não podemos deixar a pele muito esticada. E a quantidade de pele a ser retirada não pode ser excessiva. Seguindo esse passo a passo, os resultados são formidáveis. Pessoas que apresentam muita flacidez na região cervical, aquela papada com frouxidão da pele e da musculatura, podem necessitar da aplicatura do músculo platisma. E para isso, se faz uma pequena incisão abaixo do queixo para que se possa amarrar o músculo platisma. E esses pontos vão conferir maior tração e definição para o pescoço. A blefaroplastia também pode ser associada ao lifting de face para otimizar o efeito rejuvenescedor. Podemos retirar excesso de pele e de bolsas de gordura da pálpebra superior e da pálpebra inferior. A renovação do olhar obtida com a blefaroplastia é algo impressionante, com praticamente nenhuma cicatriz resultante. Quase todos os pacientes submetidos ao lifting facial também precisam de uma blefaroplastia para complementar o resultado. Para a elevação do supercílio, muitas vezes utilizamos uma técnica chamada Castanhares, que nada mais é do que a retirada de uma pequena faixa de pele acima da sobrancelha. Isso também abrirá mais o olhar. Técnicas endoscópicas também podem ser usadas para o tratamento do terço superior da face, em alguns casos selecionados. Um procedimento que também pode ser indicado para o rejuvenescimento facial é a mentoplastia. Um discreto ganho na projeção do queixo, obtido com implante de silicone, pode ser muito bem-vindo para a estética global da face, pois isso ajuda muito no rejuvenescimento. Quero aqui também chamar a atenção para o preenchimento labial como importante aliado no rejuvenescimento facial. Como a perda de volume dos lábios é um dos estigmas do envelhecimento, em quase todos os casos de lifting facial, eu incluo no meu planejamento o preenchimento dos lábios com ácido hialurônico. Por incrível que pareça, outro procedimento que pode colaborar para o rejuvenescimento facial global é a rinoplastia. Uma face rejuvenescida combina com um nariz mais delicado, se houver indicação para isso. Claro que todos os recursos após a cirurgia podem e devem ser utilizados para o refinamento do resultado. Tratamentos adjuvantes, como o uso de toxina botulínica para combater as rugas de expressão, preenchimentos com ácido hialurônico, peelings e outros tratamentos tópicos para melhora da qualidade de pele, todos eles são de grande valia para que o resultado facelift possa transparecer o máximo possível. O
lifting facial resulta em cicatrizes bem discretas e escondidas. É muito raro haver alguma queixa dos pacientes em relação à cicatriz. É muito importante que o cirurgião não abuse da quantidade de pele a ser retirada para que não haja uma tensão elevada sobre a cicatriz. A sutura da pele deve ser feita sem tensão para que a cicatriz fique da melhor qualidade possível. Sobre a recuperação, prepare-se para ficar dedicado ao pós-operatório por cerca de 3 semanas. A primeira semana é que demanda um repouso um pouco maior. Se você tem alguma doença crônica, como diabetes ou hipertensão, você deverá estar com essas doenças bem controladas com medicamento antes de fazer a cirurgia. Lembrando também que o tabagismo é um vilão para essa e qualquer cirurgia plástica. Portanto, se você fuma, interrompa o cigarro com o maior tempo possível de antecedência. Isso vai diminuir as chances de necrose da pele. Bom, espero que vocês tenham gostado e creio que apenas um vídeo seja muito pouco para explicar sobre todos os detalhes que envolvem a cirurgia de lifting facial. Mas durante a consulta eu terei a chance de explicar mais sobre essa linda cirurgia que devolve a autoestima e a vontade de viver a quem busca por ela. Até a próxima!